Meus amigos, e o Biden da Silva, hein? O Biden da Silva, ele prossegue por aí, por acolá, serelepe, bebendo em microfone, olhando para o microfone, pensando que é uma garrafa d'água e bebendo do microfone, falando a uma garrafa d'água como se fosse um microfone. Ao mesmo tempo, diz que será candidato à reeleição, data na qual ele terá 81 anos, mesma idade que o decrépito, o mentalmente decrépito Biden. Joe Biden, lá nos Estados Unidos, nesse momento disputando a reeleição, está passando pelo vexame, pelo escândalo interno e internacional que está passando. Mas o Biden da Silva rechaça quaisquer comparações entre ele e o seu homônimo, o original, o Joe Biden dos Estados Unidos. E rechaça isso falando ao microfone garrafa d'água mineral, bebendo do microfone eletrônico, e rechaça. E ao mesmo tempo continua com as bravatas que fazem o dólar subir, bravatas que já estão colocando desconfiados quem tem tico e teco. Será que é somente ataque do Biden da Silva? Será que é só a baidice? Ou será que tem coisitas más por trás desta gangorra, né, da cotação do dólar que Lula está produzindo de maneira artificial? Para quê? Para quem? São coisas... Aliás, será que não há nenhuma semelhança entre isto e o leilão do arroz? O leilão do arroz, que era tão necessário, mas depois do escândalo da fraude comprovada, agora o Ministério da Agricultura diz que não será mais necessário o leilão, a compra do arroz. Espera aí, mas se seria necessário a compra de arroz pelo governo federal, importar, trazer da Ásia para cá, porque todo mundo ia passar fome porque não teria arroz? Espera aí, como é que agora já vai ter arroz? Não é muito estranho isso? Pois é, mas o Biden da Silva rechaça quaisquer comparações entre ele e o seu homônimo americano, como eu disse, e para tentar se apegar a alguma prova de que ele não está senil como o seu homônimo Biden, outro dia num evento, no mesmo evento que foi escrachado por uma estudante aí de um camp de uma universidade, dizendo que o governo deixa obras, inaugura obras pela metade ou até menos da metade o tempo inteiro. Precisava ver as caras deles. O Biden da Silva disse: olha, querem ver que eu não estou senil coisíssima nenhuma, que eu estou um Lulão da Silva pesadão, retadão. Perguntem para Janja se eu tenho fogo ou se eu não tenho fogo, disse ele, falando no microfone, ou não sei se agora numa garrafa de água mineral, em que ele se confundiu com o microfone durante muitos instantes. Vamos ver isso daqui. Diz aqui o Lula da Silva, a Revista Oeste está trazendo, Lula rechaça a comparação com Biden e confunde microfone com garrafa d'água. O petista desafiou jornalistas que dizem que ele está cansado para segui-lo em sua agenda. O presidente rechaçou as comparações com Joe Biden e disse: se todos acham que eu estou cansado, convido a fazer uma agenda comigo, disse o presidente durante um evento em Osasco. Entretanto, em outra cerimônia realizada em Campinas, na quinta-feira, dia 4, Lula confundiu o microfone com uma garrafa de água mineral. Ou seja, por vários instantes ficou usando a pequena garrafa de água mineral como microfone. Só faltou fazer. Estão me escutando? Estão me escutando? Povo brasileiro, estão me escutando? Bom, essa não foi a única gafe, segundo a Revista Oeste, do presidente. Em 13 de junho, por exemplo, Lula chamou o titular da Fazenda de seu governo, que no caso é o Fernando Haddad, de ministro da Defesa. O Fernando Haddad é o desministro da Fazenda e não o desministro da Defesa. Mas é como está. O Joe Biden, que Lula está rechaçando qualquer semelhança. Ontem o Joe Biden disse nos Estados Unidos que ele foi a primeira mulher negra. Ele, Joe Biden, a primeira mulher negra presidente dos Estados Unidos. Vejam só, vejam só.
Ainda é por isso que Lula está temendo tanto as evidências que levariam a alguma comparação entre os dois. Mas ainda na mesma sexta-feira, ontem, o Joe Biden se atrapalhou em uma dessas suas falas e disse que ele vencerá Donald Trump de novo. Só que tem um problema, ele disse que vencerá Donald Trump de novo nas eleições de 2020. Espera aí, nós estamos em 2024, a eleição é agora, em novembro de 2024. Mas na mesma fala ele disse que ele está bem, só estava um pouco cansado, pretende dormir agora sempre às 20 horas, porque naquele debate ele não revelou completamente que ele está senil, ele apenas está cansado de ser. Cansado ou não, na dúvida de Lula, o Biden da Silva não quer ser comparado com o Biden norte-americano. O Biden norte-americano. Esse é o Lulão. Esse é o Lulão. Aliás, Lula vem fazendo ao longo das semanas a fio uma verdadeira coletânea disso que a imprensa que é paga por ele chama apenas de gafe ou evidências que Lula está se baideando. Lembram que há pouco tempo, diz também, relembra aqui a matéria, o esvaziado presidente francês Emmanuel Macron esteve no Brasil e Lula o chamou de Nicolas Sarkozy, que tempos atrás foi presidente francês. Vocês que conhecem alguma coisa sobre saúde mental sabem, entendem que isso aqui é evidência de alguma coisa, né? Confundir os tempos e os espaços. Isso aqui a imprensa chama de gafe. Na época, Lula disse, eu e o Sarkozy vamos viajar juntos para o Rio de Janeiro, ainda hoje à noite. Sarkozy, na verdade, era Emmanuel Macron. Era o Emmanuel Macron, né? Mas o Lula disse o seguinte, quem achar que o Lulinha aqui está cansado, pergunte para a Janja, disse ele. Pergunte para a Janja, né? Bom, inscrevam-se neste canal, que já está com uma saúde mental parecida com a saúde mental do Lula. Antes que piore completamente, curtam este canal, se inscrevam, compartilhem.